Olá, meus queridos alunos do IFPE de Barreiros. Tudo certinho? Bem-vindos de volta. Espero que vocês tenham aproveitado bastante essa pausa das aulas de filosofia, que tenham aproveitado para refletir e pensar no que a gente viu no primeiro semestre, na primeira metade desse ano letivo. Vamos retomar agora a filosofia do Aristóteles. Se na primeira metade a gente viu temas mais relacionados com ciência, lógica, física, metafísica, e esses aspectos mais intelectuais e abstratos, nessa segunda metade a gente vai enfocar o semestre nas questões da ética, o outro lado da filosofia, tão importante quanto, que é a filosofia prática, a maneira de viver, o tipo de personalidade que o filósofo precisa ter. Ora, essas duas coisas andam juntas. A nossa inteligência não paira sozinha por aí. Ela está em uma personalidade. E aí a personalidade do filósofo tem que ser compatível com aquelas ideias, com aquela inteligência. O tipo de vida que você leva pode lhe aproximar das ideias filosóficas abstratas ou pode lhe afastar. Então, nesse segundo semestre, a gente vai dar um enfoque maior nessa temática. Eis que é importante que vocês tenham em mente também o que a gente discutiu no primeiro semestre, porque muito do que a gente vai ver o Aristóteles argumentando no sentido da ética e da política faz uso daquele aparato intelectual que ele fez, faz uso daqueles termos que ele tratou, As 4 tipos de causa, a finalidade, as categorias e por aí vai. Então a gente vai falar de um livro importantíssimo para a história da filosofia, que é a Ética a Nicômaco. A gente já falou no ano passado de um livro muito importante, que era a República. Nesse primeiro semestre falamos da metafísica, do órgão. E aí eu diria que a Ética a Nicômaco completa esse rol de livros de grande peso, de grande relevância da filosofia clássica. E a primeira coisa que eu gostaria de falar é a respeito de o que é que significa o termo ética. Vocês que me acompanham sabem que eu gosto de esclarecer os sentidos das palavras para que a gente não as trate como meras etiquetas arbitrárias e sem significados, não é isso? Então vocês já devem ter escutado o termo ética várias vezes na vida de vocês. E outro termo muito relacionado, que é o termo moral. E aí fica a questão, qual é a diferença então de ética e moral? Tem diferença? E se tem diferença, qual é? Bem, originalmente, o termo ethos, em grego, significa hábitos e costumes. E o termo moralis, latino, de Roma, significa hábitos e costumes. Perceba que moralis nada mais era do que a tradução de ethos, do grego para o latim. Assim como, por exemplo, table e mesa. Qual é a diferença dos dois? Bem, uma é a tradução do outro, Mas aí pode ser que algumas pessoas considerem que só porque você falou em inglês, table, seja uma mesa mais chique, Só porque está com o nome em inglês, E aí eis que, ao longo da história, alguns filósofos, alguns pensadores passaram a fazer distinção desses dois termos. Ética para se referir a um aspecto dos hábitos e costumes, e moral para se referir a outro aspecto dos hábitos e costumes. Então, por exemplo, uma distinção famosa é a de Hegel. Hegel dizia que os romanos eles tinham uma noção muito forte de vida privada. Então ele usa o termo moral para se referir aos hábitos e costumes da vida privada. Enquanto os gregos, argumenta ele, tinham uma vida mais pública, mais forte, não tinha tanto aspecto privado. Então ele trata o termo ética para se referir aos hábitos e costumes públicos. Então a gente tem diferentes filósofos dando suas diferentes distinções. Por exemplo, a moral como sendo os nossos gostos a respeito do comportamento, aquilo que a gente acha legal ou ruim. Já ethos como sendo uma ciência do que é bom ou ruim. Bem,
Acontece que, independentemente de como filósofos posteriores fizeram essa distinção, é óbvio que Aristóteles, sendo grego e vivendo antes da emergência da influência do Império Romano, para ele só conhecia a palavra ethos, não conhecia a palavra morales, né? Então, ele usa o termo ética para se referir a todos os aspectos referentes aos hábitos e costumes. E como é que a gente pode estudar os hábitos e costumes? A gente pode estudar os hábitos e costumes das pessoas de uma maneira meramente descritiva. Então, por exemplo, você observa uma civilização e você percebe que naquela civilização as pessoas têm o hábito e costume de almoçar ao meio-dia e depois tirar uma sonequinha. Ao escrever isso, ao registrar isso, você não está fazendo nenhum juízo de que é bom e nem de que é ruim. Você só está dizendo como eles se comportam. Você pode olhar para outra civilização e dizer que eles fazem sacrifício humano e sacrifício de criancinhas para os deuses deles. Ao registrar isso, ao descrever isso, você não está se posicionando dizendo nem que é bom e nem que é ruim. Então perceba que a gente pode estudar os hábitos e os costumes de uma povoação, de um povo, né, de um grupo de pessoas, simplesmente descrevendo o que eles fazem. É costumeiro que esse grupo de pessoas façam isso ou aquilo. Já há outra maneira de você estudar os hábitos e os costumes, que é a maneira normativa. Ou seja, que você vai se posicionar e julgar se esses hábitos e costumes são bons ou ruins. Então você diz, olha, é errado sacrificar criancinhas e seres humanos. Isso é mal. Ou então, que é bom você estudar filosofia diariamente e assistir todos os vídeos e curtir e compartilhar os vídeos e fazer os exercícios depois e não filar na prova. Isso pode ser um juízo, um julgamento. Ou você pode ser indiferente em relação a essas questões. Então, por exemplo, as pessoas costumam tirar uma soneca depois de almoçar. E isso não é nem bom e nem mal, é neutro. Então, o que acontece? Quando Aristóteles vai estudar a ética, ele leva em consideração aspectos descritivos, ou seja, como as pessoas normalmente se comportam. Mas ele também está preocupado, principalmente em julgar as ações. Mais ainda, em julgar o caráter. Por quê? O caráter que nós temos é aquilo que decorre das nossas ações costumeiras. Se você chega pontualmente no horário certo na aula, toda semana, e chega um dia que você chega atrasado, você não tem o caráter, a personalidade de uma pessoa atrasada. Ou seja, o caráter de uma pessoa depende daquilo que ele faz habitualmente, de maneira recorrente e sem muito esforço. Alguém é corajoso se ele regularmente age de maneira corajosa. Alguém é covarde se regularmente ele age de maneira covarde. Apesar de que, é óbvio, uma pessoa corajosa, vez ou outra, vai ter seus momentos de covardia, e até o mesmo covarde, em um momento ou outro, vai ter seus momentos de coragem. Então, ele quer saber quais são as ações boas para saber qual é o caráter bom. E ele quer saber qual é o caráter bom para saber qual é a vida boa, qual é a vida feliz. Então a pergunta central da ética é o seguinte: o que é viver bem? O que é ter uma vida boa? O que é ter uma vida feliz? Então estas são as preocupações desse livro da Ética Nicômaco. Nos ajudar a entender como a gente pode planejar melhor nossa vida para termos uma vida feliz. Então Aristóteles, ele abre a Ética Nicômaco com um argumento fenomenal. Quando a gente faz comportamentos, a gente os faz buscando um bem. O que isso significa? Então veja só. Primeiro eu imagino uma situação melhor do que a que eu estou agora. Poxa, tá mal calor, né? Bem que eu podia dar uma refrescada aqui. E aí eu desejo uma situação diferente da situação atual. Eu queria um canto frio, eu estou no canto quente. Então a partir disso, eu vou
tentar transformar a minha situação presente para uma situação melhor futura. Além disso, as nossas ações visam o bem, porque quando a gente objetiva alguma coisa, a gente quer uma versão boa daquela coisa. Por exemplo, se você está com fome, você não quer simplesmente colocar comida na boca. Pensa bem, se você está com fome, você não quer arroz queimado, feijão estragado e macarrão sem molho. Você quer comida boa. Então, daquilo que a gente almeja para melhorar a nossa situação e a gente quer uma versão boa daquilo que a gente almeja. E aí eis que, nesse processo de transformar as situações, eu posso usar meios, ferramentas. Eu faço uma ação como um mero meio para ter um resultado. E aí que tá. O Aristóteles nos diz que quando nós usamos meios para o fim, a gente valoriza mais o fim do que o meio. Então, por exemplo, se eu quero fazer uma prova de filosofia para passar de ano, é porque eu prefiro passar de ano do que fazer essa prova de filosofia. Então, se eu pudesse passar de ano sem ter que fazer a prova de filosofia, melhor ainda. Eu não ia ter o custo, eu não ia ter que me desgastar fazendo a coisa, um meio, para ter esse fim. E para que eu quero passar de ano? Ora, eu quero passar de ano para poder me formar. Então, se eu pudesse me formar sem ter que passar de ano, simplesmente pular essa etapa, melhor ainda. Então veja, quando a gente faz um meio para um fim, e esse fim é na verdade meio para outro fim, esse fim último vale mais do que todas as outras coisas anteriores. E o que Aristóteles coloca é o seguinte, ora, se isso é verdade, tem que ter um fim último da nossa vida que dá valor para todas as coisas que a gente faz ao longo de nossa vida. Porque se não tiver um fim último, a nossa vida simplesmente não tem sentido. Não tem, nada que a gente faz tem valor, nada que a gente faz tem significado. Então, sem um fim último, fim este que dá sentido a toda a nossa vida, a gente simplesmente não vai ser feliz. Então, fica a pergunta. Qual é o fim último da nossa vida? Qual é o fim último da humanidade, do ser humano? Ou seja, o que é a felicidade? Eis que ele vai explorar algumas respostas comuns que as pessoas dão. Ele diz que todas as pessoas concordam que o fim último da vida é ser feliz. Mas as pessoas discordam a respeito de o que é ser feliz. Então ele vai explorar essas várias perspectivas a respeito do que é a felicidade para propor a resposta dele. Porque o método do Aristóteles funciona assim. Primeiro ele analisa o que os sábios consideram, ou o que a maioria das pessoas consideram, para analisar o que é de verdadeiro e falso nelas, e depois dessa análise, propor a própria opinião dele. Então Aristóteles vai investigar três propostas do que é a felicidade que as pessoas normalmente têm. A primeira delas é dinheiro. Aristóteles diz que dinheiro não é felicidade. Por quê? Lembre-se, felicidade é aquele fim último, aquela coisa última, que vai justificar e dar valor para todas as ações que a gente faz ao longo da nossa vida. Poxa, eu estou estudando para atingir aquilo. Então, o valor do meu estudo está subordinado àquilo. Aristóteles diz que o dinheiro pode ser algo intermediário, mas não a última coisa. Por quê? Ora, porque por definição, o dinheiro é um meio e jamais um fim. A gente usa o dinheiro para quê? Para ter outras coisas. Então, se a gente usa o dinheiro para ter outras coisas, é porque essas coisas que a gente pega com o dinheiro valem mais para nós do que o próprio dinheiro. A gente usa o dinheiro como meio para outras coisas que têm um valor maior ainda para nós. Pensa bem, se você pudesse ter tudo que você quer de graça sem ter que usar dinheiro, você não aceitaria? Ou mais, se você tivesse todo o dinheiro do mundo, mas não pudesse trocar por outras coisas,
você iria querer esse dinheiro? Então, o dinheiro não pode ser a felicidade, mas pode ser um meio, um instrumento que nos ajudará a chegar à felicidade, sim. Aí, tranquilo. A outra proposta que as pessoas dão é o prazer. Algumas pessoas acham que a felicidade é você ter prazer. Então perceba que o prazer, ele pode sim ser pensado como um fim último, ao contrário do dinheiro, que é sempre um meio. Mas será que o prazer é a felicidade do ser humano? Para a gente falar a respeito disso, a gente tem que lembrar aquilo que a gente falou desde o ano passado, quando a gente falava da República. Sempre que a gente vai julgar uma coisa como boa ou ruim, a gente precisa levar em consideração o quê? Aquilo que essa coisa é. Por exemplo, por acaso eu posso dizer que um livro é ruim porque ele não tem trilha sonora e não tem efeitos especiais? Não faz sentido. Eu estou julgando a qualidade de uma coisa pelos critérios de outra. Então, para eu dizer se um livro é bom ou ruim, eu tenho que levar primeiro em consideração o que é um livro. Então, por exemplo, não faz sentido dizer que o goleiro de futebol é ruim porque ele não faz muitos gols. Porque a finalidade do goleiro de futebol não é fazer gol, mas impedir gols, usando a mão, defensivamente. Então, apesar de ser possível, apesar de o goleiro de futebol poder fazer gols, não é isso que lhe é peculiar. Não é aquilo que é próprio dele. Então, voltando. Os seres humanos, eles possuem prazer, eles sentem prazer. Mas não é isso que diferencia os seres humanos das outras coisas na realidade. Isso não é um aspecto próprio do ser humano. Por quê? Os demais animais também sentem prazer. Então, se todos os animais podem sentir prazer, ao menos os animais mais complexos, com certeza, prazer ou dor, não pode ser esse o critério que determina que o ser humano é bom ou ruim. Porque o que determina se o ser humano vive bem ou vive mal tem que ser algo que é particular do próprio ser humano. Então não pode ser dinheiro, a felicidade, e não pode ser o prazer. Eis que a terceira proposta de o que seria a felicidade. A felicidade, dizem algumas pessoas aí, é ser honrado, ser famoso, respeitado, todo mundo gosta de você. De fato, as honrarias podem ser um fim. Enquanto você não pode organizar toda a sua vida em busca de dinheiro, porque dinheiro é um meio para outras coisas, você pode sim organizar toda a sua vida em vista de prazer, porém isso não é uma questão humana. Já as honrarias, você por um lado pode organizar toda a sua vida em busca de honrarias, e por outro lado, parece que só os seres humanos têm uma noção forte de honrarias, né? De fama, de respeito, e por aí vai. Mas o que é a honraria? Ser famoso, ser respeitado. É o que outras pessoas pensam de você. Então parece que tem algo de muito errado em supor que o fim último do ser humano é o que outro ser humano pensa dele. Porque você termina criando algo que um depende do outro, que 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 depende do outro. Então, parece que não apela ao que uma pessoa é, mas o que uma pessoa parece diante dos outros. Então parece que o aspecto importante da honraria está muito mais na ação que a pessoa de fato faz, a ação boa e competente que a pessoa de fato faz, do que na crença que os outros têm a respeito dessa ação. Se você faz uma ação virtuosa, competente, você já é bom, independentemente do que os outros achem ou não achem de você. Não é a opinião dos outros que determina se você agiu bem ou viveu bem, mas é a própria vida, independentemente das opiniões, né? Então perceba, Aristóteles não está dizendo que dinheiro, prazer e honra são coisas ruins. Não, ele diz que são importantes, fazem parte de uma vida feliz. Mas nenhum desses três é o motivo final pelo qual a gente existe. Tanto que a gente vê muitas pessoas ricas extremamente tristes, que têm uma vida ruim, péssima.
A gente vê pessoas que se perdem no prazer, nos vícios, e terminam tendo a vida, percebem que a vida deles foram totalmente desperdiçada. E a gente vê muito isso hoje em dia, pessoas famosíssimas que têm depressão, porque elas estão sempre tentando agradar os outros e terminam não tendo nenhuma personalidade própria. E pior, às vezes tem gente que é rica, cheia de prazeres e famosas, e mesmo assim não conseguem ser felizes. Então, o que é a felicidade? Eu vou deixar vocês pensando nessa, e aí próxima semana a gente vai falar a respeito do que o Aristóteles propõe como o que é uma vida boa, o que é uma vida feliz. Tá bom então, pessoal? Até a próxima.